teste? 235 palavras por minuto. 235. E a compreensão? 51%, professor. Foi alta, né? Então, você já no início estava já um pouco acima da média, correto? Então, Certo. vamos fazer um teste para descobrir a diferença. Ok. Mas antes de lhe passar o teste, eu vou lhe passar o conteúdo do duplas palavras. Ah, legal. Tá? Então, você vai pegar lá o duplas palavras. Ele fica, se não me engano, aí na página 21 do aplicativo. Já está escrito duplas palavras no aplicativo, né? Certo. Então, você pegou palavras, aí vem palavras e números. Por enquanto, como você está adiantado, eu já vou te passar direto para o duplas palavras. Quando a pessoa tem, por exemplo, uma velocidade inicial abaixo de 150, ou até 160, 150, 160, eu costumo passar primeiro, antes do duplas, o palavras e números. Porque quando você lê palavra e número, o que acontece? Você acaba fotografando ao invés de ler. Você já pensou? Jornal 472. 400 é uma palavra, 70 é outra, 2 é outra. Aí macaco 923. 923. Ao invés de 4, você tem 6. Se a pessoa já tem o hábito de verbalizar ou subvocalizar, ela, além da palavra, né, convencional, ela ainda vai repetir a centena, dezena e a unidade. Ou seja, aí nesse exercício, como eu tenho que colocar um metrônomo, eu acabo percebendo que eu consigo ver o número sem ter que repetir na mente nem verbalizar. Que seria... E aí você automaticamente vai concluindo que se você olha para números e entende sem verbalizar, também pode fazer isso com palavras. E aí nisso você tem uma diminuição forte na voz mental, tá? Mas isso também é possível no duplas. Para quem já começou acima de 200, 230, ele já consegue pegar um exercício e otimizar seu resultado na mentoria, né? Inclusive, Fábio, você já está lá conosco também na semana no grupo das 30 semanas, né? 30 semanas, incluso no grupo. Então, provavelmente você chegue aí a 2.000 palavras por minuto. Tá? Então, geralmente a gente consegue multiplicar seu resultado em 10x. Então, se você já lia 250, dá para ler aí em torno de 2.000. Maravilha. Quem lia 150, dá para chegar em 1.500 com 30 semanas. Só que quando eu falo ler 2.000, eu me refiro a uma compreensão obrigatória de 70. Vamos fazer um teste hoje, eu tenho certeza que você vai bater 70. Tá? Ou mais. Você já tinha 50. Você vai aumentar, melhorar 30%. Certo. Né? 30%, 35%. A maioria, teve um aluno que nós fizemos com ele anteontem, ele tinha 10%. Tá, foi para 50%. É bem expressivo, né? 500%. É muita coisa. Tá? Então, no seu caso, se você tiver uma melhora de 30% a 50%, você já bate a meta da mentoria. Aí é só ir mantendo 70%, 80%, 70%, 80%, 90% às vezes. Tá, achou aí no aplicativo o duplas? E duplas palavras. Então, o que muda, né, no aplicativo do palavras, né, para o duplas palavras? Você treinou bastante pelo aplicativo, né? Ainda é o básico, né? Só que aí você vai pular palavra, número e já vai para o duplas palavras. Certo. Tá aí. Tá. Treinando o duplas palavras, você percebe que tem 3 colunas? Sim. Tá? Ao invés de 4. Então, automaticamente, nós diminuímos o espaçamento. Mas por quê? Porque ao invés de uma palavra em cada coluna, tem
2. Então, já de cara, aumentamos a quantidade de informações em 50%. Eu tinha que ler 4, agora tem que ler 6. Mas o que é o mais importante nesse exercício aqui? Que as duplas palavras, elas têm um sentido, né? Então, Isso, o mais importante é o sentido. Esse mesmo, pode falar. Seria a junção dessas palavras, né? Então, por exemplo, a palavra guarda-chuva. Se eu ler separado, guarda é uma coisa, né? Uma coisa. Então, guarda pode ser aquele vigilante, protetor, né, de bens. O guarda pode ser o policial, né? O guarda. Guarda pode ser guardar, né? Guarda aí para mim. Tá. Tem vários sentidos, né? Tá, mas o chuva também já é outra coisa. Mas se eu colocar perto uma da outra, tá, vira uma palavra só. Então, o legal da duplas é que esse sentido induz o cérebro. Então, induz. Eu sei que a gente faz truques. Então, você fala assim, a leitura dinâmica tem conceitos de mensagem subliminar. Tá, a gente fez essa ampliação de campo visual de que forma quando treinamos no Palavras? A gente fez com que a gente não separasse por sílabas, mas visse de forma completa a palavra, mais completa, né? Isso, mas em que momento? Quando eu lia da direita para a esquerda. Isso, da direita para a esquerda, porque eu não tinha como, que o sentido era inverso, então eu tinha que ver a palavra como um todo, né? Isso, é claro que quando eu fui evoluindo monossílaba, dissílaba, trissílaba, também estava induzindo o cérebro a ver a palavra toda. Mas, em especial, quando eu leio da direita para a esquerda, o cérebro centraliza as sílabas e enxerga o todo. Só que agora você vai aprender a ler mais de uma palavra de cada vez. Uma linha, se você pega o Kindle, por exemplo, tem 8. Em média, 8 palavras. Já 8 palavras. Tá, então, se você for ler mais de uma palavra de cada vez, você vai fazer, no máximo, 3 a 4 saltos na linha. Você vai ler 2, 3 palavras, considerando que o artigo, né, verbo de ligação, conjunção, preposição, é bem pequenininho, então, às vezes, você vai ler 3. Então, você vai fazer o quê? 2 ou 3 saltos. Quem lê palavra por palavra faz 8 saltos. Quem lê silabicamente, em média, tem uma palavra, 3 sílabas, vai fazer em torno de 20 a 25 saltos. Entendeu a diferença? Muito grande, né? Diminui o cansaço mental e otimiza o desempenho. Então, a ideia é você passar os olhos, e aqui tem um perigo, né? Qual o perigo? Você vê que aqui eu coloquei ainda no meio uma coluna com uma cor diferente. Mas o livro em si é preto e branco. Os livros mais modernos colocam esse tom aí, né? Meio salmão, né? Meio salmão. O meu aqui é um tom levando para o dourado, né? Mas bem clarinho. Claro. Tá, mas aqui, quando é tudo preto e branco, é hipnótico. Não sei se você já percebeu, a maioria das bolas hipnóticas, bola hipnótica é uma coisa que fica girando. Girando, né? Já Vários tipos, né? Tem umas faixas, tem uns que são umas bolinhas, mas tudo é bola hipnótica. Aqui também é bola hipnótica, né? Você vai estar passando o olho em preto e branco. Então vai chegar uma hora que você vai estar passando o olho e não vai estar lendo nada. Acaba embaralhando, né? A vista, né? E se confundindo. Não é nem baralho mesmo, é hipnótico. Você Hipnótico mesmo. dorme, né? Eu perco a concentração, né? Se bobear, você dorme. Pode Tá? acontecer. Agora, se você entender, por exemplo, o propósito, né? Por que eu estou treinando isso? Não para ler mais rápido, mas o resultado final é um concurso, é uma prova, é uma apresentação, é o trabalho, é a carreira, né? É dentro da minha profissão, enfim, é para a cultura. Dependendo do objetivo, vai ser mais intenso. Por exemplo, você vai para a Europa passear. Aí você fica lá, vamos colocar aí para não ficar, né, só não citando os Estados Unidos, mas vamos colocar aí, você vai para a Alemanha. O alemão é muito difícil.
bem mais que o inglês. Muito difícil. É anglo-saxônica, né? É. Então, você vai ali na Alemanha. Você vai passear. Você fica 3 meses, você volta falando alemão? Não, professor, não vou. Mas vamos supor que você esteja passando fome e decidiu morar. Aí a perspectiva é outra, né? Aí você arrumou, por exemplo, o rapaz fala assim, eu vou te pagar, né, 300 euros por semana. Não é quase nada, né, para o salário de lá, mas mas você fala alemão? Não. Então você vai aprender melhor. Então o propósito da leitura dinâmica está muito mais relacionado a para que você vai ter uma leitura dinâmica do que fazer os exercícios. Tá? Senão é como você ter ido na Alemanha, comeu chucrute, né? Sabe o que é chucrute? Seja até comi, professor. É, muito bem. É o repolho fermentado que eles E usavam. voltou de lá sem, né? Você foi lá, né? Quer dizer, viu o chucrute, quer dizer, viu o chucrute, mas não comeu, né? Então, a mesma coisa aqui. Você viu a ferramenta, mas não aprendeu. Tá? Então, você vai ler. Use sempre, não é? Use é uma coisa, sempre é outra. Juntou é uma palavra só. Pedaços pequenos. Então, você tem que ler com a intenção de descobrir o sentido, senão morreu na praia. Vamos colocar o metrônomo em qual velocidade aí? Está no 60? Está no 60. Está no 60, a gente vai colocar em qual? Para iniciar? Sim, o que você acha? Dá para fazer no 50? Você Eu disse acho que treinou palavras no 70, não foi? 70. Cheguei a treinar no 70. Não avancei mais porque não tinha essa segurança para avançar, né? Se quiser começar no 45, a gente põe. Se no 50, só você falar aí. Vamos ver os 50, professor. Então, no 50, você pode mudar ali com o dedo, depois ajusta com o sinalzinho de mais, né? E também, se ficar só no sinalzinho de mais, é chato. Deu certo? Sim, professor, tá? É isso mesmo. Não, Tá, eu geralmente aproximo a velocidade com a setinha, né? Puxando, e depois, né, deixo exato com o sinal de mais ou de menos. Tá, já tá ligado o metrônomo? Tá ligado, professor. Pode começar. Ok. Tá, fechou. Aí o número 2, você já sabe como é que faz, né? Você tem nova era, né? Fundos partidários e grandes posses. Quando eu leio de trás para frente, você não lê posses grandes, partidários fundos, verdade ou não? Verdade. Você continua lendo grandes posses, olha que incrível. Mas por quê? Se a última palavra é posse e a anterior é grande. Por que o cérebro quer ler grandes posses? Continua querendo ler de trás para frente como se fosse árabe. Continua querendo ler fundos partidários. Primeiro que a gente foi alfabetizado para ter a palavra no sentido da esquerda para a direita. Segundo, que ele quer compor um sentido. O cérebro não vai deixar o vazio. A segunda é mais dentro da ferramenta, tá? Tá. É porque o cérebro ele busca o sentido. Ele quer um sentido, né? Isso. É por isso que pega lá um casalzinho de namorado e vamos brincar de ver bicho na nuvem. Não é isso? Eu nunca fiz. Eu acho que você deve ter feito já, Fábio. Você fez? Não fiz. Mas é bem romântico. Mulher e criança. Eu brinco isso com as minhas filhas. Mulher e criança gostam muito dessa brincadeira. As meninas gostam. Então, eu estou vendo uma girafa, eu estou vendo um coração, eu estou vendo, enfim, né? É assim? Sim. Estou vendo um desenho de uma lua. Mas por que a pessoa acha esses desenhos? Porque ele olha para a nuvem que é abstrata, que não tem forma nenhuma a princípio, ou tem a forma, né, desorganizada, vamos dizer, né? E aí, como o cérebro ele se esforça para dar sentido às coisas,
ele acaba achando desenhos, né, que gere ali uma analogia. Entendo. Inclusive, é a principal técnica para te ajudar a memorizar. Ontem eu gravei uma aula de memorização e deixei. Nós vamos ter também a mentoria de memória, viu, Fábio? Se você quiser Bem fazer interessante. Sim, as técnicas de memorização, você pode ter 2 horários na semana. O certo. horário de hoje e um outro para treinar palavras estrangeiras, resumos, né, É bem interessante, professor. Me na interessa. íntegra, enfim, essa É, coisa toda. Vamos ler de trás para frente? sim. Pronto, professor. Ok. Então, uma vez feito isso, você já sabe que a próxima é em zigue-zague. Então, você Sim. vai treinar essa semana duplas palavras de 1 a 10, Ok. tá? E você vai treinar isso o mais rápido que puder, sem perder a qualidade, Verdade. tá? Então, nós vamos fazer um teste agora para ver sua diferença. E você vai pegar teu caderno